Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 861. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 15 minutos da quinta-feira, 29 de maio de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e taxado. Bastante taxado no dia de hoje, é da vida, né? Um dia de cada vez. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza. Como vai você? Prazer estar aqui com você mais uma vez para esse bate-papo 861. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube, de onde sai, aliás, a gravação, que vai parar lá no podcast, que será deleitado, Daniel Souza, por todo mundo que acompanha a gente por lá, em todos os aplicativos, em todas as plataformas que você quiser. Um prazer ter vocês aqui. E vamos lá para mais esse episódio. Daniel Souza, alguém precisa fazer alguma coisa. Não dá mais, o nível de incerteza, o nível de insegurança. Precisamos de uma operação de paz, precisamos de uma intervenção internacional. Algum país, Daniel, tem que parar os Estados Unidos, porque o nível de incerteza e de insegurança é tribal, Daniel. É tribal, é muito atraso. Me conta, Daniel, o que aconteceu nos Estados Unidos agora? Mudou tudo de novo? Mudou tudo de novo, Tanguy. Você sabe que países que ainda não se desenvolveram têm esse tipo de comportamento. Um dia vale uma coisa, aí no dia seguinte vale outra coisa. Você acaba tendo ali revogações de decisões no intervalo de tempo de aproximadamente 24 horas. Pois bem, no dia de hoje, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos reestabeleceu o tarifaço do Donald Trump. Lembrando que no dia de ontem o Tribunal de Comércio Internacional, né, uma instância inferior do estado de Nova York, havia anulado o tarifaço do Donald Trump. A decisão atendeu a um recurso da Casa Branca que pedia ali a suspensão temporária da sentença até que o mérito fosse analisado, e isso acabou sendo aceito ali pelo Tribunal de Apelações dos Estados Unidos. Lembrando que na decisão de ontem, o Tribunal de Nova York havia considerado que o presidente Donald Trump havia excedido sua autoridade ao impor, com base em poderes emergenciais, taxas generalizadas sobre produtos importados de diversos países. Um argumento que tem alguma lógica, quer dizer, puxa, como é que você argumenta poderes emergenciais se não há nenhuma emergência evidente para isso e sai tarifando todo mundo, etc., sem pedir autorização do Congresso, sem ter uma discussão um pouco mais ampla com a sociedade americana? Você não pode fazer isso. Hoje, né, a instância mais alta, o Tribunal de Apelações, disse, olha, não vou julgar o mérito agora, mas enquanto o mérito não for julgado de boa fé, a gente retoma a decisão do presidente. Voltaremos a conversar sobre isso daqui a algumas semanas. Eu vou ouvir as partes, vou ouvir o que a Casa Branca tem a dizer, vou ouvir o que os estados que querem revogar o tarifaço têm a dizer. Dessa forma, Tanguy, nós colocamos aí uma camada adicional de imprevisibilidade na economia americana que já tem elementos demais de imprevisibilidade. Hoje saiu até uma matéria na Reuters que eu achei muito interessante, destacando que a guerra comercial iniciada pelo Trump já custou às empresas mais de 34 bilhões de dólares em perdas e custos. Grandes companhias, né, têm reduzido suas previsões de lucro, citando imprevisibilidade das políticas comerciais como um elemento que dificulta qualquer tipo de planejamento. Esse valor de mais de 34 bilhões de dólares foi calculado, foi estimado com base em 56 empresas, 56 grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Mas mesmo assim, a própria matéria destaca isso, que o impacto real pode ser 2 ou 3 vezes maior do que essas estimativas. A gente está falando de 4 meses de governo, né, Daniel? 4 meses de governo pois apenas.
com um monte de especulação, sem nada concreto, já gera essa perda. Você imagina o que isso pode fazer se você não passar a ter algum nível de certeza ou de segurança nos próximos tempos, né? E realmente inacreditável. É inacreditável. Os setores que mais foram impactados foram o setor automobilístico, que é um setor muito integrado, né, nas cadeias globais de valor e recebeu ali uma tarifação importante do governo Donald Trump, né? As empresas automobilísticas nos Estados Unidos dependem muito de peças, de componentes importados, além dos automóveis que são importados acabados pelos Estados Unidos e vendidos ao consumidor final. Companhias aéreas, por conta da questão relacionada ao fluxo de passageiros, a gente até destacou esse aspecto num outro episódio do Petit Jornal, como o impacto sobre o transporte aéreo tendia a ser bastante relevante pelas políticas de Donald Trump, e bens de consumo. Bens de consumo porque são os tradables, né? São produtos que acabam sendo exportados e importados com bastante facilidade. E esses bens de consumo acabam sendo muito impactados também por conta das matérias-primas e alguns componentes. De qualquer forma, a gente está falando de uma economia americana com impacto relevante. 34 bilhões de dólares, Tanguy, assim como a matéria destaca, me parece que é uma conta muito conservadora. Eu tendo a achar que o impacto global é maior do que esse, e nós temos aí muitas dúvidas sobre a efetividade, a eficácia que essas medidas do Donald Trump são capazes de trazer do ponto de vista de benefícios para os Estados Unidos. É bem verdade que Donald Trump não me parece ser exatamente a pessoa mais preocupada do mundo com resultados concretos, mas ele está muito preocupado com projetar uma determinada imagem, particularmente em estados empobrecidos pela globalização, estados que acabaram sendo fundamentais para a eleição do Trump e também serão importantes para a preservação do poder de seu grupo político. Se isso vai trazer consequências maléficas para a economia americana, particularmente para estados mais globalizados que votam nos democratas, azar desses estados, azar dos Estados Unidos. Eu estou muito mais preocupado em projetar minha imagem e preservar aqui o meu poder político. De qualquer forma, estamos falando aí de uma América com alto nível de imprevisibilidade, incapaz, Tanguy, de sustentar uma decisão judicial por mais de 24 horas. Veja você, né? Suspende as tarifas e depois você retoma as tarifas e vai saber qual vai ser a decisão final do Tribunal de Apelação. Pode ser que as tarifas sejam totalmente suspensas de novo ou não. Como é que você planeja, como é que você faz negócios com os Estados Unidos com esse ambiente de incerteza? Não sabemos. Ou melhor, sabemos. Venha fazer um estágio no Brasil, que aí você com certeza vai aprender a navegar nesses mares turbulentos dos Estados Unidos da América. Daniel Souza, eu queria trazer um outro assunto aqui, que tem uma série de ramificações, né, uma série de consequências, né, que é, mais uma vez, a situação no Oriente Médio, né, envolvendo Israel e a sua campanha militar em Gaza. A gente está falando, Daniel, sobre um momento, né, no dia de hoje, no qual os Estados Unidos, por meio do seu enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, anuncia que Israel aceitou, uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos. Não ficou claro, Daniel, que proposta é essa, né? A gente tem algumas poucas informações sobre que proposta seria essa. O pouco que a gente sabe é que numa primeira fase, num primeiro momento dessa proposta, haveria um cessar-fogo de 60 dias, né? O que envolveria exatamente esse cessar-fogo? Ninguém sabe muito bem. Haveria também, nessa primeira fase de 60 dias, cessar-fogo, a entrada de ajuda humanitária coordenada por operações da ONU. Mais uma vez, não dá para saber exatamente o que é, mas segundo os Estados Unidos, Israel teria aceitado. A questão, Daniel, é que essa agora, aparentemente, Israel aceitou. Aliás, houve indícios do governo israelense de que, sim, teria havido a aceitação. Mais uma vez, Daniel, eu sempre acho importante datar, né? A gente está falando isso aqui no dia 29 de maio, às 21 horas e 24 minutos, horário de Brasília. Então é possível que a gente tenha confirmações ou negativas, né, nas próximas horas, mas, ao que tudo indica, Israel, de fato, concordou.
A questão, Daniel, é que faltou combinar com o Hamas. O Hamas disse que, olha, esse acordo aí, né, essa proposta de cessar-fogo, ela foi apresentada, mas o Hamas não concordou com ela integralmente e o grupo, portanto, afirma que está analisando a proposta, entre aspas, abro aspas aqui, com senso de responsabilidade em nome dos interesses da população palestina. Então, claro, Daniel, o Hamas está muito enfraquecido. A gente teve, inclusive, Daniel, o anúncio por parte de Israel de que 10 dias atrás, né, então demorou a confirmação, mas que 10 dias atrás, o novo líder do Hamas, mais um deles, foi morto também. A gente teve, Daniel, no início, na verdade, no início da guerra não, né? O conflito em si começou ali no dia 7 de outubro de 2023. Em julho de 2024, a grande liderança histórica do Hamas, que era o Ismail Haniyeh, foi morto em Teherã. No lugar dele entrou o Yahya Sinwar, a gente falou bastante sobre ele aqui, que foi morto alguns poucos meses depois, em outubro de 2024. Quem assumiu a liderança no Hamas foi o irmão do Yahya Sinwar, que é o Mohamed Sinwar, que Israel imaginava que teria conseguido assassinar num bombardeio que aconteceu contra um hospital na faixa de Gaza, e no dia de ontem, né, nessa última quarta-feira, dia 28 de maio, Israel anunciou que sim, que teria conseguido de fato matar mais essa liderança, mais um golpe importante contra o Hamas, e que pode estar aí no rol de por que Israel teria aceitado esse acordo de cessar-fogo, afinal de contas talvez fosse um dos objetivos militares. Mais uma vez, é muito nebuloso, né, saber exatamente o que está acontecendo. O fato é que a gente tem de fato uma campanha israelense absolutamente agressiva e que justifica grande parte das ações que atingem, em sua vasta maioria, civis, exatamente com a ideia de que vai assassinar um ou outro integrante do Hamas. E tudo isso acontece, Daniel, no dia em que Israel anuncia também, isso aqui foi anunciado oficialmente, a construção de novos 22 assentamentos na Cisjordânia. Não estamos falando de Gaza, estamos falando da Cisjordânia, e essa é uma das maiores expansões israelenses no território palestino em décadas. Isso foi muito comemorado pelo Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças do governo do Netanyahu. Ele é um ultranacionalista e que diz que Israel, ele diz isso com todas as letras, Israel precisa exercer soberania sobre a região da Cisjordânia. Ele não esconde isso, não é algo escamoteado, não é algo escondido, é falado a portas fechadas. O que ele diz é: a Cisjordânia é parte de Israel, é parte histórica de Israel, Israel tem que exercer soberania sobre essa região. E é importante lembrar, Daniel, que a gente falou sobre isso algumas semanas atrás também, Reino Unido, França e Canadá ameaçaram impor sanções contra Israel por conta da atuação em Gaza, mas também por conta da expansão dos assentamentos. Então a gente tem agora um passo de Israel que a gente sabe, Daniel, que é muito motivado por questões domésticas em Israel. O Netanyahu tem consciência de que, enquanto ele mantiver a guerra em Gaza, ele mantém a base de apoio dele unida. Se em algum momento ele tiver que parar os bombardeios a Gaza, invasão a Gaza, domínio territorial a Gaza, ou qualquer recuo, ele vai ter que oferecer alguma outra coisa, e aparentemente o que ele está oferecendo para essa base de ultradireita nacionalista religiosa israelense é exatamente a expansão dos assentamentos. A gente tem assentamentos que são construídos ali na Cisjordânia desde 1968, né, um pouquinho depois da Guerra dos 6 Dias, né, que aconteceu em junho de 67. Então, a partir de 68, os assentamentos começam a ganhar tração, e teve alguns momentos, Daniel, em que esses assentamentos eles ganharam mais espaço. Um desses momentos é exatamente desde outubro de 2023, e agora, portanto, a gente tem esse anúncio de 22 novos assentamentos. Acaba sendo a legalização de alguns assentamentos que já vinham sendo construídos e o anúncio da construção de alguns outros. O que significa, Daniel, mais uma pedra nessa tentativa de encontrar algum tipo de solução. Naturalmente, quando você constrói assentamentos, você se afasta muito dessa possibilidade de criação de um Estado palestino, de alguma paz negociada entre Israel e Palestina, Daniel. Tanguy, você tenta criar ali um fato consumado, né? Quando você estabelece esses assentamentos, lembrando sempre que o governo do Netanyahu se sustenta em dois grupos extremistas,
né? Você tem ali os nacionalistas sionistas e você tem os ultra-ortodoxos. São dois grupos minoritários dentro da sociedade israelense, mas juntos e também associados ao Likud, conseguem formar maioria no Knesset, no Parlamento de Israel, e conseguem manter o Netanyahu no poder. Então, se você faz ali sinalizações de varrer os palestinos, você acaba angariando o apoio desses grupos radicalizados e se mantém no poder, o que é um desastre para os palestinos, por razões óbvias, mas é um desastre também para Israel no longo prazo. Isso vai ser um elemento que coloca em risco a própria segurança do Estado de Israel, além da violação, claro, de qualquer tipo de preocupação com a segurança dos reféns. O governo do Netanyahu realmente é um desastre para os palestinos, para a formação do Estado palestino, que é fundamental para a paz na região, mas é um desastre também para Israel e para o futuro de Israel. Perfeito. Sigamos, Daniel. Tanguy, vamos para uma pauta agora que me chamou bastante atenção essa semana, que foi o Donald Trump ordenando que empresas americanas que oferecem softwares usados no design de semicondutores deixem de vender seus serviços, seus produtos para grupos chineses. Essa é uma informação que saiu originalmente pelo Financial Times e incluem aí empresas como a Cadence, a Synopsys e a Siemens EDA. Essas são empresas que acabaram sendo instruídas aí pelo Departamento de Comércio a parar de fornecer essa tecnologia. Na prática, a ideia aqui é atrapalhar o desenvolvimento de semicondutores na China, semicondutores que podem ser utilizados, inclusive, para o treinamento de tecnologias relacionadas à inteligência artificial. O Donald Trump se preocupa muito com a questão chinesa, com uma estratégia de contenção da China. Nesse aspecto em particular, ele me parece muito alinhado ao Joe Biden, né? O Trump é muito diferente do Biden em muitas situações, mas não em medidas como essa. O Biden já havia ali restringido também exportações de semicondutores de alta complexidade dos Estados Unidos para a China e tinha pressionado, inclusive, aliados dos Estados Unidos a fazerem o mesmo, aliados em Taiwan, na Europa Ocidental e tal. E agora o Trump vai além e diz, olha, empresas que oferecem softwares usados no design de semicondutores também não podem fornecer seus serviços, seus produtos para empresas chinesas, porque a gente está numa guerra tecnológica com eles e não tem jeito, nós temos que atrapalhar de qualquer maneira o avanço tecnológico dos nossos rivais. Agora, Daniel, quando a gente vê que Estados Unidos e China, que estão disputando aí a dianteira simplesmente da economia mundial, os Estados Unidos disparados ainda à frente da China em tamanho, em peso, em força, mas, enfim, com medidas aí que sabe-se lá o que podem gerar lá na frente. E a China, num crescimento acelerado ao longo das últimas décadas, e que o tema da disputa é exatamente tecnologia. Isso coloca a gente para pensar, né, Daniel Souza, se a tecnologia ela é tão importante assim para essas grandes potências, imagina o que ela pode fazer com a nossa carreira, imagina o que ela pode fazer com as suas perspectivas pessoais, com as suas perspectivas profissionais. É por isso, Daniel, que a gente traz aqui, depois desse momento Alura, né, a gente traz aqui os nossos parceiros da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Você que está me ouvindo, não importa qual é a área que você trabalha, eu tenho certeza que você tem muito a ganhar se você souber mais sobre tecnologia. Você pode saber mais sobre inteligência artificial, você pode saber mais sobre programação, você pode saber mais sobre sistema de redes, tudo isso sobre redes sociais. Tudo isso está envolvido nas grandes disputas internacionais, nas grandes disputas de mercado e nas grandes disputas por espaço no mercado de trabalho, Daniel. Do macro ao micro, a questão tecnológica é crucial. E a Alura, ela quer tanto que você veja isso e cause, portanto, gere uma transformação na sua carreira, a possibilidade de crescer, seja você um novato na área, seja você um cara já experiente, cascudo, que já trabalha na área, que a Alura te oferece 15% de desconto em todos os planos da Alura. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio. Eu faço os cursos da Alura, aliás, porque eu sou um novato, né? Preciso entender mais sobre tecnologia e eu, como professor, eu já vejo como isso faz diferença na minha vida. Imagina você, se você estiver querendo se reposicionar ou crescer na sua carreira, dá uma olhada lá nos planos da Alura que você não vai se arrepender.
Imagina, Tanguy, o que seria de nossas carreiras, e aqui eu estou falando de nós dois mesmos, sem a tecnologia. A tecnologia revolucionou a nossa carreira e, sem dúvida, acompanhar questões tecnológicas, ter um letramento tecnológico é fundamental para qualquer profissional em qualquer área. Então fica a dica, link no descritivo, vai lá no site da Alura, na plataforma da Alura, dá uma olhada, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais. É uma plataforma amigável, é a maior escola de tecnologia do Brasil, e tecnologia é uma temática que todos nós temos que estar cada vez mais habituados em qualquer nicho profissional. Daniel Souza, eu queria trazer um outro assunto aqui que a gente tem ouvido falar muito, e eu acho importante colocar em números, né, o impacto que isso está gerando nos Estados Unidos também, que é a maneira pela qual o governo Trump vem lidando com a questão da migração. Ao que tudo indica, Daniel, no dia 21 de maio, agora de 2025, foi estabelecida uma diretriz no governo americano de que devem ser capturados, devem ser feitas prisões na casa de 3.000 por dia. 3.000 prisões por dia de imigrantes indocumentados. Isso significa, Daniel, que se você de fato cumprir isso ao longo de um ano, a gente está falando de algo na casa de 1 milhão de pessoas sendo presas e eventualmente deportadas por ano nos Estados Unidos. Isso significa, Daniel, que a gente passa a ter uma meta. Já não é mais a questão de, você vai prender aí, eventualmente, né, pessoas que estejam sem documentos e que estejam uma situação específica e tudo. Agora você passa a ter meta, e não é uma meta pequena, a gente está falando de 3.000 pessoas por dia em todo o país. Dessa maneira, Daniel, para que isso possa ser feito, foram estabelecidas algumas diretrizes, algumas táticas, exatamente para você conseguir cumprir essa meta de 3.000 pessoas por dia, como, por exemplo, o recrutamento de outras agências que não o ICE. ICE é o Immigration and Customs Enforcement, né, que é ICE, né, a sigla ICE, que é exatamente a agência americana que trata especificamente da questão da migração. Para que você consiga cumprir essa meta, Daniel, foram colocadas algumas outras agências, como o FBI, o DEI, né, que fala ali sobre questão de combate às drogas, além de outras agências federais que também passam a ter como atribuição prender imigrantes indocumentados para eventualmente serem deportados. O uso, por exemplo, da guarda costeira para transporte de detidos em operações específicas. Então, a gente teve uma operação recentemente, Daniel, que aconteceu em Massachusetts. Massachusetts é um estado democrata, é um estado que tradicionalmente não vê com muito bons olhos essa questão de deportação e tudo, mas a gente teve numa ilha, né, do estado de Massachusetts uma operação que prendeu 40 pessoas e que foram levadas pela guarda costeira para prisões no país. A gente tem, Daniel, uma série de prisões que começaram a ser feitas em locais onde até agora isso não acontecia, não poderia acontecer, como, por exemplo, tribunais. Então, há tribunais que demandam que imigrantes indocumentados compareçam para que a sua situação ela seja avaliada. Era considerado meio que um lugar seguro. Você podia ir para um tribunal, se apresentar para que o seu caso fosse verificado. Eventualmente, aquilo poderia acontecer durante bastante tempo. A partir de agora, Daniel, passa a haver uma expectativa de que as pessoas possam ser presas também, por exemplo, em tribunais. Então, Daniel, a gente tem uma mudança muito importante nos Estados Unidos e me impressiona muito essa questão do número. Você precisa ter como meta 3.000 pessoas. Isso significa, Daniel, que você vai pegar aquelas pessoas que têm um caso forte para eventualmente permanecer nos Estados Unidos, que você tem um processo aberto, não tem o documento ainda, mas eventualmente vai poder ter o direito em breve, que normalmente você passaria a ter uma certa tranquilidade, por questão de tempo, você vai ter uma certa flexibilidade das autoridades. Eu não quero nem usar o termo vista grossa, né? Vista grossa parece que o cara tá ali ilegal, mas ele tá tentando encontrar uma brecha. Não é isso, é uma pessoa que teria o direito de ficar lá, mas que nesse momento você passa a ter, portanto, um rigor maior e você pode chegar, portanto, a 1 milhão por ano. Pega exatamente aquilo que você falou no primeiro quadro do dia de hoje, Daniel. Você acena para uma base
que é muito importante, né, para o Trump nesse momento, mesmo que isso possa trazer consequências econômicas importantes e mesmo que isso já esteja levando a um declínio da aprovação dessa política específica de combate à migração. O que muitos americanos vêm experienciando é, poxa, eu era a favor aí de combater a migração ilegal e tudo, né, os indocumentados, mas agora está prendendo meu vizinho, está prendendo pessoas que claramente são ordeiras, pessoas que estão contribuindo para o país. Então, a popularidade do Trump, mesmo falando especificamente sobre a questão da migração, os números vêm mostrando que já está declinando também, Daniel. Tem que registro rapidamente que o presidente do Conselho Europeu, o português Antônio Costa, afirmou aqui no Brasil, né, ele está no Brasil, que a União Europeia e o Mercosul trabalham nos últimos ajustes técnicos para que o acordo entre os dois blocos seja ratificado ainda este ano, em dezembro, durante a cúpula do Mercosul no Brasil. E o interessante foi que o Antônio Costa afirmou que o momento de guerra tarifária acaba, na prática, aumentando a necessidade de celeridade para novos acordos comerciais para a União Europeia. A gente fala tanto sobre isso aqui no Petit Jornal, né, Tanguy, que uma das alternativas para a União Europeia é realmente celebrar novos acordos comerciais. É uma maneira de oxigenar o bloco, é uma maneira realmente de oferecer ali um impulso econômico, além da questão da imigração. A entrada de pessoas também oxigena a economia, rejuvenesce, gera ali oportunidades de mais crescimento. A ver se a União Europeia realmente vai conseguir, junto com o Mercosul, trabalhar aí nesses detalhes técnicos finais e se o acordo vai ser efetivamente ratificado ainda esse ano. Vamos ver, Daniel, essa é uma dúvida importante, né? Porque é importante para os dois, ainda mais nesse momento aí de fechamento de comércio, né? O comércio cada vez mais complicado. O comércio dos últimos anos, Daniel, ele veio crescendo, né? A gente teve uma recuperação do comércio 2020, naturalmente por causa da pandemia. O comércio global declinou muito, mas ele veio crescendo, né, de maneira razoavelmente consistente, crescendo ali 2, 2,5%, 3% ao ano desde então, mas a perspectiva é que agora em 2025 você tem uma retração, né, do comércio internacional. Quando a gente fala sobre a União Europeia, que é uma economia que precisa de tração, e do Mercosul, que quando a gente fala sobre o Brasil, por exemplo, faz muito pouco comércio internacional, aliás, a própria Argentina também faz muito pouco comércio, esse seria de fato um acordo que faria todo sentido para os dois lados. Vamos ver se isso vai destravar. Claro que tem uma série de externalidades que podem ser ruins para determinados setores, mas é do interesse econômico, né? Pelo menos é do interesse dos países, de uma forma geral, que esse acordo saia, porque acaba sendo uma alternativa importante para escoamento de produtos e para a compra de produtos baratos também. Daniel Souza, para a Geleia da Shakira de hoje, o que você traz para a gente aí hoje? Vamos lá, Tanguy. Na Geleia da Shakira de hoje eu quero contar uma história que é absolutamente espetacular. Verônica Acosta, né, uma cidadã que vive em Vila Mercedes, localizada na província de São Luís, foi, Tanguy, ao banco. Ali esperava uma transferência bancária de 8.000 pesos do pai de um de seus filhos, mas quando entrou, descobriu que não havia 8.000 pesos em sua conta. Havia 510 milhões de pesos argentinos, que é aproximadamente 2,5 milhões de reais, devido a um erro da administração da província de São Luís, na Argentina. O que fez Verônica diante disso? Fez o que podia ser feito. Comprou eletrodomésticos, alimentos, roupas para os filhos, começou a fazer transferências para os parentes, mas no dia seguinte ela foi presa em casa, né? Foi presa na sua casa, as autoridades bateram lá na sua porta e acabaram capturando Verônica. Tanguy, quando foi questionada, Verônica achou que aquele depósito era um presente de Deus. E como era um presente de Deus, ela poderia gastar. Eu e ela acharia começou a mesma a gastar. coisa, Daniel. Imagina, Meu Deus do cara. céu. Sim. Gente, pingou na minha conta, foi Deus que me deu, Claro. vou gastar. Meu Deus do céu. Mas o fato é que o Ministério Público, por sua vez, informou que ela realizou 66 transferências nesse período aí de poucas horas. Pô, ela estava preocupada desse presente de Deus sumir, Daniel Souza. Me pareceu que ela não tava com tanta fé assim não, hein? Me pareceu, sei lá, hein? Ah, vai que Deus tira esse presente. Não sei, viu? Me pareceu pouca fé aí da parte dela.
Você acha, Tanque? Você acha que ela estava com uma preocupação excessiva aí, que estava com... Enfim, mas o fato é que as autoridades argentinas afirmam que já recuperaram 90% do dinheiro que foi depositado erroneamente na conta de Verônica Acosta. Ô Tanguy, acontece. Pô, pingou na conta, você falou um presente de Deus, vou gastar, vou transferir para geral, porque Isso não se sabe. É a América Latina. Você respeite a América Latina. O dinheiro apareceu, meu amigo. Eu acho que é Deus. Mas eu vou correr para gastar o mais rápido possível. Isso aqui é América Latina, Daniel. Você é um pouco de fé, um pouco de pilantragem, não. Tem o lúdico. Eu acho que ela tinha que ser premiada, Daniel, pelo lúdico. Ela foi pelo lúdico. Recebeu o dinheiro, eu vou gastar, fazer umas transferências aí, vai que o negócio volta atrás. E no fim das contas, não vai dar nada. Não vai dar nada, o erro não foi meu, o erro foi do banco, foi do governo, foi de sei lá quem. E, Daniel, 510 milhões de peso, vai fazer falta pra quem, Daniel? Pelo amor de Deus, tem gente com muito mais aí. Eu entendi a senhora Acosta. Ô Tanguy, diante dessa história aí de fé ou de pouca fé, dependendo do seu referencial, só nos resta agradecer aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E se você quer saber mais sobre a alma argentina, de onde vem a senhora Verônica Acosta? É Verônica Acosta, Daniel? Verônica Acosta. Acosta. Não, mas eu gostei da ideia de ser um artigo. Verônica, Acosta. Sabe? É uma coisa de uma deferência aí. Verônica Acosta. Você precisa saber mais sobre a alma argentina. O que é a Argentina? Tem curso sobre a Argentina no Petit Cursos? Tem. 4 aulas sobre a história argentina, sobre a alma argentina. Aliás, a gente já gravou vários episódios aqui do Petit Jornal, inclusive com o Ariel Palacios, né? Preparando o curso, aliás, sobre a Argentina. Eu conversei bastante com o Ariel Palacios, inclusive, para pegar informações, impressões, né? Confirmar determinados dados. Tem lá. E, aliás, não apenas curso sobre a Argentina, tem curso sobre praticamente todos os temas sobre os quais a gente falou aqui. Tem lá. Tem, inclusive, um curso, Daniel, que eu gosto muito, chamado O Dinheiro no Século XXI, que é muito interessante para a gente ver essas mudanças econômicas todas pelas quais o mundo vem passando. A gente deu um curso exatamente sobre isso. Tudo isso você acessa lá em petcursos.com.br. Nesse momento aqui, agora, está rolando um curso sobre a África, né? Falando, inclusive, sobre países nos quais nós estivemos recentemente. Acessa lá, petcursos.com.br. Daniel Souza, amanhã estamos de volta para o Petit Invest, que vai rolar amanhã de manhã. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.